Sejam bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast, seu podcast favorito sobre Fórmula 1, para você se sentir diretamente dentro do paddock. Eu sou Vitória. E eu sou a Emily, e hoje nós vamos falar sobre o GP da Austrália. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é, amiga, você conseguiu ficar acordada até o final? Ela sabe que não consegui, gente. Errei, fui moleca, mas assim, é aquilo, né? Vocês sabem. Estudante, estagiária, ainda cuido desse podcast. Mas o pouco que consegui ainda acompanhar da corrida foi muito, porque essa corrida foi de muitas surpresas. Foi o primeiro abandono de Max Verstappen em 2 anos. Muito Como tempo. assim? O que você vai falar disso? É assim, eu fiquei chocada. Inclusive, eu estava dormindo. Eu acordei, acho que a corrida já tinha começado. Acho que eles já estavam lá para a 10ª volta. E aí, Emily manda, eu só encontro uma mensagem de Emily assim no WhatsApp, amiga, o Verstappen deu problema e teve que sair da corrida. E eu fiquei, ou ela tá me zoando, porque é de madrugada, e eu já tô meio bêbada de sono, ou ela tá falando a verdade. Quando eu liguei a TV era verdade. Então, amiga, foi mal que eu desconfiei de você, mas é porque, gente, o Verstappen abandonar uma corrida é uma surpresa muito grande. Tipo, na hora que aconteceu, eu fiquei, não. Será que isso realmente está acontecendo ou é delírio da minha cabeça porque tá de madrugada, eu tô com muito sono? O que é que tá acontecendo? Só que E ele reclamando do carro, né? Saindo fumaça, saiu muita fumaça do carro, inclusive. E eu fiquei tipo, não, não. Sim, Será? parecia Aí que o carro tava se desintegrando ali. acabou que ele foi pro box, né? Os engenheiros tentaram mexer ali, mas saiu muita fumaça. E foi um problema no freio, né? Foi um problema, assim, que ele realmente precisou abandonar. Eu achei que o carro realmente ia pegar fogo quando ele chegou ali no box e os mecânicos começaram a mexer ali e começou a sair muita fumaça, até que ele saiu do carro e eu fiquei, realmente, Max Verstappen abandonou o GP da Austrália. E assim, foi uma coisa que eu acho que ninguém esperava, porque tanto que a gente conversou antes, eu falei, nossa amiga, eu acho que essa corrida vai ser igual às outras. Vai acontecer o quê? Ele vai ganhar, sei lá, vai ter dobradinha Red Bull, pode ter Que ali é o que uma a gente Ferrari está no meio. acostumado. Oi? Querendo ou não, é o que a gente está acostumado a ver, né? É, Agora muito me surpreendeu também, me surpreendeu tanto, o final de semana para o Hamilton não foi dos melhores, né? Ali agora entrando para a ala Mercedes, a gente começa com o Hamilton que já na classificação ficou ali no Q2, nem entrou, ele chegou a entrar para o Q2 não, né? Foi de fora do Q2. foi. E aí, na corrida, o motor foi de arrasta para cima e aí ele teve que abandonar a corrida. Acho que não demorou uns 10 minutos que o Verstappen saiu. O Hamilton também teve que abandonar a corrida por problemas no motor. E aí, nas entrevistas depois, quando foi perguntado para ele, ele estava, tipo, muito de boa. A repórter perguntando, o que aconteceu? E ele, acho que parou o motor e dando gargalhada, assim, tipo, eu não sei se ele já entregou mesmo para Deus a situação da Mercedes. Inclusive, muito se falou sobre ele ainda continuar fazendo testes no carro da Mercedes. O que, assim, sinceramente, se eu fosse ele, eu não sei porque ele está insistindo em fazer isso, até porque tem um carro que é só para isso, carro para teste, piloto para teste. E acho que é o último ano dele, então se eu fosse ele agora só, sabe, já que ele não vai estar na Mercedes no próximo ano, para que tá oferecendo o carro para estar fazendo teste? Inclusive, muito tem se falado entre os fãs ali no meio da Fórmula 1, os fãs do próprio Hamilton, críticas ao Toto Wolff, que agora que o Hamilton oficialmente foi anunciado de ir para a Ferrari, dizem que o Toto está fazendo muito pouco caso assim dele e deixando cada vez mais clara a vontade que ele tem de ter o Verstappen dentro da Mercedes. E aí, o que você tem a dizer disso? Eu acho que nessa história do Verstappen na Mercedes, eu acho que o Toto Wolff só tá fazendo falar assim, se humilhando, sabe? Ficando de joelho falando, por favor, vem pra gente, eu não te peço mais nada, vem pra gente, eu não tô te pedindo quase nada. Mas, assim, eu acho que o Verstappen não vai sair da Red Bull com o Não, motor que ele tem, com o carro o que ele tem. contrato do Verstappen, fora, assim, contrato se quebra, né? Mas o contrato dele é de muito tempo Uhum. e ele deixa muito clara a satisfação dele com a Red Bull até o presente momento.
Até porque ele é preferência na Red Bull, ele tem um carro extremamente dominante. Não tem Com para que ele ir para certeza. uma Mercedes, né? Que não esqueceu como é que se faz um carro, porque nem se colocar aquele carro na água e construir outro de novo vai ter um carro bom. Aquele carro ele é muito problemático. A gente não tem ritmo, a gente não tem consistência, a gente não tem nada. É só um Fiat disputando com, sei lá, uma Lamborghini, com o resto do grid. Se colocassem assim, Alpine e Mercedes, aí sim a Mercedes poderia ganhar. Mas enquanto a Mercedes está disputando com Ferrari, McLaren, Aston Martin e Red Bull, vai acabar sempre como esse final de semana. Sempre com desempenho bem abaixo do que geralmente a gente espera. E aí a gente vindo também ali para a situação Mercedes, George Russell, só de lembrar, eu já fico toda arrepiada, porque, gente, foi horrível. Horrível, assim. O Russell bateu, o carro virou com ele, e assim, o que eu acho mais horrível é o desespero dele dentro do carro, né? Pedindo uma bandeira vermelha, porque a qualquer momento ali, se os outros pilotos não se tocassem, se não fosse avisado a eles, poderia ter dado uma coisa muito pior. E a bandeira vermelha não foi acionada, mas todo mundo foi bem rápido para mostrar a bandeira amarela. E uma grande salva de palmas é para a comunicação que o engenheiro do Stroll teve de avisar da situação, assim, mas todo o vídeo é muito desesperador, porque o Russell começa a falar muito rápido, a gente sente o desespero na voz dele, assim, porque se viesse outro carro ali, não tinha o que fazer, ia ser um acidente muito feio. Então, eu acho assim que o que mais me deixou também nervosa dessa corrida foi essa situação do Russell. Sim, seria uma batida inteira, né? A gente poderia ter tido um acidente fatal. A sorte é que o Stroll, ele vinha um pouquinho atrás, né? Deu para o engenheiro conseguir avisar ele, né? Que era a bandeira Sim. amarela, ele conseguiu ver. E a poeira que estava ali, que bateu, né? Que subiu quando o George acabou batendo, tinha se dissipado um pouco. Mas se tivesse um carro bem próximo ao George ali, quando ele bateu, e ainda tivesse muita poeira, olha, teria acontecido algo bem mais grave, viu? E foi desesperador. Ele o tempo todo, bandeira vermelha, bandeira vermelha, bandeira vermelha. E você vê que ele tá ali desesperado, porque ele tá ali dentro do carro, não tinha muito bem o que ele fazer, começou a subir poeira, e aí? Eu tô a mercê aqui de outros carros, dos outros engenheiros, do diretor de prova. O que é que tá acontecendo? Poderia ter acontecido algo bem grave, né? E isso já foi meio pro final mesmo da corrida. E o que ainda foi muito investigado, né, que deu em punição, foi a questão do Alonso, porque ele freou demais na curva, né? Então é uma coisa que poderia ter acabado também muito feio. Eu não acho que ele fez aquilo para bater no Russell, claramente. Ele não é doido, né, gente? Quer dizer, ele é doido, mas não é tão doido assim, né? Mas foi muito perigoso o que ele fez. Então eu achei a punição muito merecida, sendo sincera. Sim. Eu vi gente falando, ai, nossa, Alonso não deveria. Gente, ele não fez para aquilo acontecer, mas ele fez sabendo, assim. Alonso e Trambique, a gente sabe que são palavras que combinam, né? Assim, um pouquinho. Mas o Teve muita Alonso, gente que achou a punição absurda. não, não acho. Eu acho que foi merecido. Eu também, gente, porque, tipo assim, não tinha porquê nem pra quê, e era uma coisa que poderia ser evitada. Então, não acho que foi uma. Muita gente falou sobre a modernização da Fórmula 1 e tornar as corridas chatas, mas eu acho que isso não é no caso de tornar uma corrida chata, e sim uma coisa mesmo de regra, assim, de princípio de evitar um acidente, porque se você não dá uma punição dessa, por mais que não seja a vontade do piloto causar um acidente, mas aí numa próxima corrida vai, faz igual e acaba dando em algo pior. Então, a gente sempre fala sobre a FIA empregar algumas regras para que não aconteçam coisas piores. Então, dessa vez, eu acho que também é válido para isso. Sim. E agora, indo pro Lando Norris, o Lando, né, acabou de bater um recorde. Com o P3 na Austrália, o Lando agora se tornou o piloto com mais pódios sem vitórias na história da Fórmula 1. Ao todo são 14 vezes. E, inclusive Inclusive, tem ele um não gostou vídeo. nada, viu? Não gostou nada da plateia zoando com a Foi. cara dele. Era o que eu ia falar. Teve um vídeo de um fã falando, né? E aí, Lando? E a vitória vem quando? E aí ele pareceu bastante irritado, deu o dedo do meio, né? Inclusive, teve muita gente falando sobre o fato de que a McLaren pediu
para que o Oscar Piastri deixasse o Lando Norris passar. E eu fiquei tipo, tá. Eu não achei que eles priorizaram o Lando, tiraram um pódio do Piastri. E olha que eu nem sou muito fã do Lando Norris, não, viu? Não é convenci ninguém. Mas eu vi que a McLaren, ela priorizou assim, o Oscar Piastri no pit para ele não tomar um undercut do Leclerc. Quando o Norris ele voltou atrás do Oscar, do Piastri, não fazia sentido assim deixar eles desgastarem pneus numa briga por posições. Assim foi a minha visão. E eu acho que o ritmo do Piastri ainda precisava ser melhorado ali nesse gerenciamento de pneus. Eu acho que ele ainda deixa um pouco a desejar nas corridas. E ele já admitiu isso uma vez em entrevista. Eu acho que ele próprio ali não ia conseguir segurar a posição para o Norris, que estava virando bem mais rápido que ele. Então, eu não vejo assim que eles tiraram um pódio do Piastri, como a galera estava falando. Eu acho que o que foi mais falado foi aquilo, sabe? Tipo, se você tá mais rápido, ultrapasse seu companheiro de equipe, mas aí tem que ver também se isso vale a pena, porque essas ultrapassagens entre companheiros de equipe acaba que os pilotos gastam pneu. É uma coisa que Então, a gente via muito entre a dupla da Ferrari, né? No passado, que a gente falava muito sobre isso aqui, que às vezes eles aham, tinham umas brigas muito desnecessárias e que quando era a vez da equipe dar uma voz e falar, não, agora deixa tal piloto, eles sempre deixavam, ai não, deixa que eles se resolvam. E aí acabava que eles entravam numa briga interna entre os dois, gastavam muito pneu e ficavam para trás, porque se eles estão numa briga interna, os rivais que estão ao redor, eles estão brigando entre eles, então vamos fazer que o nosso vamos ultrapassar, entendeu? Então acho que tem que ser pensado muito isso, porque acaba prejudicando eles próprios dentro da equipe e os rivais, as outras equipes conseguem fazer uma ultrapassagem e vencê-los. é uma situação bem complicada. Eu acho que a equipe não ia preferir, tipo, Oscar, você tá com ritmo menor, a gente sabe que vocês podem disputar entre si. Mas para não gastar pneu, já que tá vindo gente aqui atrás e não arriscar, vamos deixar o Lando passar. Agora, claro, a gente vai conseguir ver se existe uma preferência dentro da equipe. Com o passar das corridas, se acontecer com o Lando, se acontecer com, no caso, se o Lando, sempre que tiver uma disputa entre eles dois, né? Sempre se a McLaren vai sempre dar prioridade para o Lando. Eu acho que aí sim a gente vai conseguir saber ou não quem é a prioridade ali dentro da McLaren. Mas já que a gente falou de companheiros de equipe, vamos falar sobre a equipe que mais se deu bem esse final de semana, que é quem? A Ferrari. E Poderia aí, ser amiga, você ficou raro. surpresa? Gente, se eu soubesse que a pessoa depois de uma cirurgia de apêndice voltava desse jeito, minha filha, Carlos Sainz, assim, surpreendeu essa semana como ele tem surpreendido. Por isso que eu fico assim muito ansiosa para saber que equipe que o Sainz vai, qual é o futuro do Sainz depois dessa temporada, porque querendo ou não, ele tem um bom desempenho em pista. Ele teve muita fase de azar, mas ele tem se mostrado muito esforçado e tem extraído muito bem coisas do carro. E o que eu achei mais legal dele foi que no rádio, né, ele pediu que o Leclerc chegasse mais perto dele para eles comemorarem juntos na bandeirada. Então eu achei aquilo ali muito. Ai, gente. E depois na entrevista, só ele, o Leclerc e o Norris, ele disse que estava muito feliz e que estava ali com os dois companheiros de equipe favoritos dele. Achei aquilo ali demais. Achei fofo. Mas assim, eu acho, particularmente, eu não esperava que o Sainz viesse tão forte esse final de semana. Tanto que ele até falou, tem muita gente preocupada, mas não precisam se preocupar, porque se eu estiver sentindo alguma coisa, eu vou ser o primeiro a levantar a mão do carro e pedir para sair. Mas, assim, ele dirigiu de maneira perfeita. E vale lembrar que ele é o único piloto não Red Bull a ganhar corridas de Fórmula 1 em 500 dias. Então, assim, eu acho que as equipes que estão com vaga, ou que estão ali precisando de um piloto, deveriam estar de olho nele. Deveriam. Com certeza. Inclusive, ele e o pai dele estiveram também conversando com o Toto Wolff. Não sei o que deu essa conversa, mas foram vistos conversando com o Toto Wolff. E é aquilo, eu acho que tá muito cedo ainda para o Sainz sair da Fórmula 1, ou talvez ir correr em uma outra categoria.
Eu acho que ele ainda pode mostrar ali muito mais. Mas é aquilo, né? Assentos vem vão, inclusive vários tabloides, jornais muito famosos e revistas também muito conhecidas na Espanha têm comentado sobre isso e gerando ataques para o Lewis Hamilton, o que eu acho a coisa mais nada a ver da vida, porque numa negociação não basta só a vontade do piloto de estar numa equipe, também é a equipe que puxa aquele piloto. Então são várias nuances para que o Hamilton vá para a Ferrari, tenha aceitado ir para a Ferrari, e que a Ferrari não tenha renovado com o Sainz. Mas é aquilo, né? Espanhóis, mexicanos, as pessoas sempre vão defender ali a bandeira e o piloto do seu país, né? A questão é até onde vai os comentários para isso, né? Eu acho que comentários desnecessários, afinal, acho que nesse momento é preciso que a imprensa espanhola enchesse a bola do Sainz sem encher o saco de outros pilotos, para que ele conseguisse uma vaga. Porque, afinal, sendo bem honesta, na minha opinião, depois de Verstappen, até agora, nessa temporada, mesmo sem correr uma corrida por conta do que aconteceu e etc., o Sainz é o piloto que mais vem se destacando. E talvez até o final da temporada ele consiga uma outra vitória. Porque ele tem números absurdos. Por exemplo, desde que ele entrou na Ferrari com o Leclerc, ele e o Leclerc têm praticamente o mesmo número de vitórias. E eu digo mais, um exemplo, se ele tivesse corrido no GP da Arábia Saudita e ele tivesse feito ali um P4, mais ou menos por ali, com esse abandono do Verstappen nessa corrida, ele estaria simplesmente liderando o campeonato de pilotos na Fórmula 1. Então eu acho que as equipes precisam olhar para ele e falar, não, esse é o cara que eu quero na minha equipe, porque ele consegue se adaptar bem ao carro, ele consegue fazer um bom trabalho, ele tá ali se esforçando, mas tem uma brincadeirinha, né, porque o pessoal ficou falando, nossa, tirou o apêndice, a aerodinâmica melhorou. E ele até brincou falando assim, eu vou dar um conselho para os outros pilotos, seria interessante que todo mundo retirasse o apêndice. Olha, é uma experiência assim única. Eu fiquei, querido, o que é que tá acontecendo? Calma lá, tá? Calma lá, foi um órgão pequeno, ele não ocupa muito espaço no organismo, vamos manter a calma aqui. E aí, vamos falar também sobre a dupla Tsunoda e Daniel Ricciardo. O Tsunoda, ele ultrapassou o Daniel Ricciardo e assim, ele tem mostrado um desempenho maior do que o Ricciardo dentro do carro que ele tem. E eu não entendi. Ontem aconteceu alguma fofoca nessa corrida que eu perdi Eu também tô entre os dois, procurando. porque o Tsunoda falou que ele continua se provando com o desempenho que ele tem e não apenas falando. E após essa declaração dele, no final da corrida, ele e o Ricardo deixaram de se seguir no Instagram. Eu acho que deve estar, além do que a gente já viu na pista, deve estar acontecendo alguma coisa ali interna, Dentro no da própria. É o que eu penso. isso. Ou a lei de quem vai ficar, de algum piloto que vai sair. Eu não sei. Olha, a minha grande opinião sobre o Ricardo, Emily sabe o quanto eu sofri quando ele ficou fora da Fórmula 1 e o quanto eu esperava expectativa que ele voltasse. Mas o que eu vejo dele é que, não sei, ele perdeu assim o time, perdeu tudo mesmo e sinto que ele tá só sobrando ali no grid. E Sim. pelo visto, até dentro da própria equipe, né? O clima não tá amigável, então eu não sei, talvez os fãs do Ricardo vão agora jogar um pouquinho de hate aqui na gente, mas eu acho que já deu ali o tempo dele, eu não sei o que a equipe tá esperando para ligar para um outro piloto, um Leon Lawson, uma coisa assim. Ele não vem mostrando que esse prometido de um Ricardo que correu com o Vettel, que correu na Renault, quão bem ele correu na Renault. O que eu vejo dele ele ficou tanto tempo na Fórmula 1 para perder totalmente o time. Sabe aquela peça no jogo que a gente esquece e que basicamente não tem nenhuma utilidade grande, que ela tá ali para completar o jogo só, para dizer que não tá faltando uma peça? É isso que eu vejo do Ricardo atualmente. Eu não consigo ver outra coisa que não seja essa metáfora. É aquilo dele não tá se encaixando mais, né?
E vamos aguardar os próximos episódios, porque pelo visto Tsunoda também já tá de saco cheio por ele ter falado isso e não fizeram nem questão de manter boa aparência, não. Deixaram de se seguir mesmo nas redes sociais. Outras pessoas que fizeram pontos dessa corrida e que assim eu fiquei surpresa foi o Huckenberg e o Magnussen. Gente, arrasta ali caladinha, viu? Mas está trabalhando. Tá Tá fazendo seus pontinhos trabalhando. ali, como quem não quer nada, vai bem caladinha. Eu acho que a É. Haas deixou assim de ser a maior das preocupações no quesito de grandes problemas no carro do grid, assim, porque eles estão bem na calada fazendo deles, e a gente vê que tem outras equipes que têm que se preocupar muito mais com o seu carro e com o que está sendo feito dentro da equipe, né? Sim, eu acho que tem equipes muito mais problemáticas, tipo a Alpine, que aquele carro Não, a ali pra mim é situação da Alpine, toca-fogo. gente, a situação da Alpine tá assim. O que eu não sei, o que, os bichinhos brancos de patrocinador, o que é que tá rolando, porque quando não é gente saindo da equipe, é o carro quebrando a todo momento. Não tem como. Aquele carro ali é toca-fogo e é isso aí, corre a pé, vai mais rápido. E é Porque, uma gente, pena não tem isso. como. Eles não conseguem arrumar o carro deles. E aí, toda hora alguma coisa acontece. E é ruim porque sobra para os pilotos, né? Sim, Sobra e para o os que pilotos parece que não estão podendo mostrar nem nada em pista, porque não tem carro para mostrar. não tem carro para andar, não tem equipe boa para ajudar, não ali é um caos. Tipo, os pilotos parecem que não querem estar mais lá, parece Mas que os também não tem. engenheiros não querem estar mais lá, os mecânicos, os chefes de equipe, tá todo mundo ali querendo correr daquela equipe. Não sei o que vai ser o futuro da Alpine, não, viu? Porque, como a gente já sabe que daqui para algum tempo, novas equipes vão poder estar surgindo aí na Fórmula 1. E aí, será que vai ser o fim mesmo da Alpine? Pois é. Porque crise na Alpine para o fim já teve. A gente só não sabe se ela pode ser vendida, por exemplo, para Andretti. É Poderia uma ser uma boa. possibilidade. São Eu várias acho que pode acontecer especulações. isso. E eu acho que isso pode acontecer muito antes do que a gente espera, viu? Muito antes. Não vamos aguardar até final de ano, não. Vamos ver, né, as movimentações que acontecem. Assim, sendo bem honesta, eu acho que a gente vai ver antes a Alpine sendo vendida do que uma vaga para o Carlos Sainz. Tá feita a aposta de Emily. Vamos ver então, vamos aguardar. Não E sei. eu Eu, acho que assim, no sendo mais. bem honesta, eu acho que poderia ser capaz do Esteban Ocon e o Gasly pedirem para sair da equipe e aí a Alpine chegar e falar assim, galera, temos duas vagas na equipe e simplesmente não aparecer nenhum piloto para pilotar aquela equipe, aquele carro, porque assim, gente, aquilo ali é uma bomba. Não tem Quem, como, encara... não tem Quem como. encararia, né, uma dessa? Eu acho que foi igual quando o Alonso foi assim, de supetão pra Aston Martin. Todo mundo ficou, gente, o que, que ele tem na cabeça? Mas aí vai que depois surpreende. Eu não sei, gente. Porque as coisas na Fórmula 1 acontecem muito rápido. Muito rápido. E eu acho que é Mas eu isso, acho, né? eu acho que no mais é isso. A gente pontuou aqui muitas coisas que aconteceram nesse GP. Ainda tem muitas rodadas aí pela frente. Vamos ver o que, que vai acontecer com a Red Bull. Eu acho que a Red Bull na próxima corrida já volta com tudo de novo, né? Eles têm um tempinho aí para organizar as coisinhas do carro. E vamos continuar observando as parcerias dentro das equipes aí, a amizade dos pilotos. E se vocês gostaram de tudo que a gente falou aqui, continuem acompanhando a gente nas redes sociais, que a gente está sempre postando por lá. Acabamos de bater por lá também 6 mil seguidores. E agradecemos E... muito, assim, a gente fica muito feliz de todo mundo que acompanha a gente, agradecemos demais. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, vai ficar na descrição do vídeo. Continuem escutando a gente. E aí, E mais é alguma isso, vem coisa, Ana? novidades, hein? Aguardem. Vem novidades. A gente prometendo novamente, mas dessa vez nós Não é estamos mentira. Não. comprometidas com as É, novidades, viu? a gente tá dedicada de verdade às bichinhas. Ah, às vezes dá umas portadas na cara. Sim, às vezes se mete em cilada também, mas uma hora dá certo. A gente está tentando, tal qual a Alpine e a Mercedes estão tentando fazer um carro bom.
Essa foi a melhor definição, não tenho mais o que dizer aqui. Emily fechou com chave de ouro. E é isso, gente. E muito obrigada por escutar Mais um mais um episódio. episódio do Paddock Podcast. Até o É isso. próximo.